eu tenho a honra de participar dessa live com um especialista, professor e educador físico, Eduardo Cury. Seja bem-vindo, Eduardo, muito obrigado. Agradeço a você e agradeço também, e claro, peço desculpas aos colegas que estão aguardando, né, nós tivemos que fazer alguns ajustes técnicos para garantir a qualidade da transmissão. Seja bem-vindo, Eduardo. E vamos lá, vamos começar. Eu gostaria já de iniciar nosso bate-papo pedindo a você que se apresente e vamos lá, falar um pouquinho sobre esse movimento antissedentarismo. Olá, muito obrigado pelo momento aqui, né? É um prazer, é uma honra para mim estar aqui para a gente poder conversar um pouco de mais do que a gente falar de problemas e da questão do sedentarismo, a gente focar em solução, né? É uma honra para mim, é um prazer estar aqui. Para mim, não é o Cidião, é o Edson, né? Mas é muito bom estar aqui. Quer que eu fale um pouco sobre mim? Me apresente um pouco, Edson? Sim, a ideia é o seguinte, Eduardo. Como nós temos muitas pessoas que seguem, que estão nesse momento agora de decisão com relação à carreira a seguir, muitos que estão se graduando e precisam aí planejar o seu futuro. Gostaria até que nessa apresentação você falasse um pouquinho da sua experiência e claro, se uma pós-graduação contribui ou não com a sua carreira profissional, com o sucesso que você possui hoje. Perfeitamente. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou personal trainer, né? Então, personal trainer é a minha atuação, mas a minha formação, eu sou formado em educação física. Sou profissional de educação física. A educação física é uma das profissões da área da saúde. Eu gosto de falar muito sobre esse assunto, porque até para nós mesmos aqui da área da saúde, a gente ainda tem alguns mitos fortes com isso, e as pessoas, de um modo geral, quando a gente fala da área da saúde, as pessoas acabam pensando muitas vezes só em medicina, mas todas as nossas profissões, né? Educação física, enfermagem, fisioterapia, tantas outras que se eu for citar todas aqui, vou acabar esquecendo alguma delas. Mas eu sou formado em educação física e eu vejo a questão da pós-graduação como algo determinante, não é eu não diferencial, não. Eu vejo como algo determinante na nossa profissão, porque eu gosto de dar o exemplo da medicina, porque as pessoas têm uma visão mais comum com a medicina, porque assim, o profissional forma em medicina, se torna um médico, mas é um clínico geral. E aí ele precisa fazer uma residência, uma especialização para atuar em algo mais específico. E eu enxergo as nossas profissões, todas as nossas profissões aqui da área da saúde, da mesma forma. A gente forma, termina a graduação ali, mas a gente tem uma visão muito generalista, conhece um pouco de tudo, e quando conhece um pouco de tudo, ainda é muito pouco para a gente poder atuar. Eu costumo dizer que o que determina muito essa mudança toda é o mercado, né? Então, a gente sair da graduação não significa que a gente está pronto para o mercado. Então, eu mesmo, como um profissional da área da saúde, um profissional de educação física, eu tenho todas as minhas especializações, as minhas pós-graduações voltada para o exercício físico, para a prática do treinamento especializado. E é um universo gigantesco, por exemplo, dentro da minha área, né, dentro da educação física, outros segmentos, como, por exemplo, educação física infantil, a docência, tantos outros segmentos que, nesses outros, eu poderia até dizer que eu sou quase que um leigo, porque o que eu tenho de conhecimento ali é o da graduação. Então, é imprescindível mesmo a gente terminar a graduação e buscar uma pós-graduação para se especializar, tanto para aumentar o nosso conhecimento no que a gente quer atuar, como também para poder estar com uma visão mais atualizada, mais moderna, mais pronta para o mercado, né? Perfeito. E um detalhe interessante, que já o acompanho, na verdade você já me acompanha há um bom tempo, e que faz realmente a diferença no serviço que você presta, é justamente a formação que você buscou. Você viu a necessidade de outras formações, não só ligadas à saúde, mas também ligadas à gestão. Você tem uma formação em coaching, um MBA em gestão e liderança, que
para nós da área da saúde, muitas vezes é secundária, mas ela realmente faz a diferença, né, Eduardo? Uhum. Eu acabei até nem falando tanto do meu currículo, mas mais do que falar do meu currículo, eu gosto de contar como foi a minha jornada em tudo isso, até para mais do que mostrar o currículo, para contextualizar tudo isso. Então, eu sou formado em educação física e qual que foi a minha história nisso? Eu busquei educação física porque era algo que eu gostava. E diferente do que a maioria das pessoas que fazem educação física, eu não sou ex-atleta de nada. Então, muitas pessoas vão fazer educação física porque, sou ex-atleta de futebol, ex-atleta de luta. Eu fui fazer porque era algo que eu gostava. E aí, então, eu me graduei em educação física e no último período, no último ano de formação, eu já estava como estagiário desde o segundo período. Então, eu já fui buscando isso porque eu queria vivenciar a prática. Na verdade, tem uma parte dessa história que poucas pessoas sabem, é que no primeiro período, eu fiz um estágio supervisionado, um estágio que tinha uma parceria da universidade com a prefeitura, e era com a prefeitura de Aparecida, e era na escola pública. Então era educação física escolar. E aí eu passei um tempo ali, foi alguns meses, e eu não gostei de jeito nenhum. Eu vi que não era a minha praia. Isso no primeiro período da faculdade. Aí no segundo período eu entrei como estagiário numa academia. E ali eu fui adquirindo experiência como estagiário, aprendendo e vi que era o que eu queria. E aí, quando chegou, então eu estudava de manhã na faculdade, à tarde e à noite eu tinha ali, que era das 4 às 8, o estágio na academia. E aí eu era, até para contar essa parte, que eu não conto muito isso, mas eu era aquele badeco que ficava lá na ergometria, lá nas esteiras, lá ajudando o pessoal e aprendendo. Comecei do zero. Eu comecei do zero e, com a minha vontade, fui crescendo e fui seguindo ali. E aí, quando chegou no último ano da faculdade, eu estava com eu estava apreensivo, porque eu comecei a fazer uns cálculos malucos na minha cabeça, que eu pensava assim, olha, eu trabalho 4 horas na academia. Quando acabar a faculdade, eu vou trabalhar 8 horas, e aí eu vou ganhar o dobro do que eu ganho hoje, eu vou passar a vida inteira fazendo tudo desse mesmo jeito e minha vida acabou. E aí eu entrei num processo de ficar deprimido por causa disso, e angustiado, e não saber que saída que tinha com isso. E aí eu fui estudar mais. E aí nesse estudar mais, até vou contar algumas coisas que não sei se hoje ainda é assim, eu acho que não, que mudou algumas coisas. Eu podia entrar como ouvinte, mesmo na graduação, como eu já tinha mais de 70% da graduação concluída, eu descobri que eu podia entrar como ouvinte numa turma de pós-graduação, para já ir aprendendo e tudo mais. Então, eu estudava de segunda a sexta de manhã na faculdade, à noite, à tarde, à noite, eu tinha o estágio na academia, e no final de semana eu tinha os módulos de pós-graduação, que eu tinha entrado um pouco antes. E aí, então, no sétimo período da faculdade, eu já estava numa pós-graduação de cinesiologia e fisiologia do exercício, porque era algo que eu gostava e eu queria me especializar mais, entender, aprender mais sobre isso. Então, como é que aconteceu isso? No final das contas, logo, um pouco depois que eu me formei na faculdade, eu já estava formado em graduação, já estava na pós-graduação, fazendo o TCC da pós-graduação. E aí, depois disso, estava no mercado de trabalho. E aí eu fui sentindo necessidade de me aprimorar mais em outros conteúdos também. Foi quando eu fiz uma formação em coaching para poder entender um pouco mais essa questão, porque o coaching, hoje, tem muita gente aí fazendo piada de coaching e tal, por interpretação equivocada, tanto de algumas pessoas atuando, como de outras pessoas com a visão de fora. Só que o coaching é uma ferramenta muito, muito bacana, que tem sido usado muito no meio empresarial e da gestão, mas ela veio do meio do exercício. Ela veio a partir do exercício, do esporte de alto rendimento. Então, eu busquei o coaching para entender um pouco mais isso na minha atuação profissional. E aí, depois da questão do coaching, aí começa, né? Aí, depois da questão do coaching, veio também, fui percebendo a necessidade de algo mais voltado para a gestão. Então, eu fiz um MBA em gestão empresarial e
executivo em gestão empresarial e liderança, para poder conseguir entender um pouco mais dessa parte do negócio, porque eu, como personal trainer, eu atuo como um profissional liberal, vamos pensar assim, eu tenho a minha empresa, meu CNPJ, mas eu sou um empresário. Então, eu sou um profissional da saúde, mas eu também sou um empresário. E aí vai acontecendo um monte de outras coisas, né? Então, aquela história, ontem mesmo eu estava numa live falando sobre isso, que a gente nunca para de estudar, só que a gente estuda sem perceber que está estudando. Então, assim, aí com isso vem outras coisas. Então, eu comecei a estudar e algo que eu venho estudando ultimamente é essa questão do que a gente tem vivido agora, dessa questão do online, das redes sociais e da nossa participação nisso, para levar a nossa mensagem, o nosso trabalho para mais pessoas, né? Então, eu vejo essa questão do estudo não como algo pesado, sem fim, de uma forma negativa e pesada, mas como algo numa continuidade, sabe? A gente precisa ir fazendo isso para indo para outro nível. Não, perfeito. É um ponto que nós sempre temos tocado e conscientizado nossos alunos e a sociedade. A graduação, na verdade, ela já é um ponto de partida. E um mundo tão complexo como o nosso, onde nós estamos enfrentando problemas que não existiam no passado, não existiam dentro da nossa formação, a especialização, o aperfeiçoamento contínuo é o mínimo, não só para atender com qualidade nosso paciente, mas é o mínimo para sobreviver dentro do mercado. Esse é um ponto extremamente importante. Eduardo, vamos partir agora para falar sobre o seu projeto, seu novo projeto, que é o Movimento Antissedentarismo. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito do que é hoje considerado sedentário ou não, e como é que nós podemos, qual é o impacto para a saúde da população, especialmente a população brasileira, e um pouco sobre o que é o movimento antissedentarismo. Uhum. A questão do sedentarismo. A gente vê tanto falando sobre sedentarismo e tudo mais, mas é algo que é meio obscuro o entendimento de tudo isso. O que a gente sabe, e esse momento triste que a gente está vivendo, tem evidenciado mais ainda isso, porque o sedentarismo é um mal silencioso. Então, assim, qual a diferença de eu estar fazendo exercício físico ou não? Ninguém percebe, ninguém vê. Muitas vezes as pessoas julgam essa questão do exercício pela questão única, simplesmente da aparência, da questão visual, da estética. Então, assim, eu sou magro, então eu não preciso fazer exercício. E a questão do sedentarismo, ele é um mal silencioso, uma das doenças silenciosas que a gente tem, porque o sedentarismo realmente ele é uma doença, não é mais do que uma questão de um estilo de vida sedentário, é uma doença, porque ele é um gatilho para várias outras doenças. Então, quando você investiga, por exemplo, uma morte por infarto, por diabetes, colesterol alto, tantas outras doenças, na maioria delas, o sedentarismo está associado. E a gente tem um número imenso de mortes precoces, de qualidade de vida pior, por causa do sedentarismo. Eu costumo dizer que a idade ela é só um número. Então, se a gente tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não quer dizer que a gente está velho ou que tem coisas que a gente não possa fazer mais, como subir escada, ir a pé no trabalho e voltar, entrar e sair do carro com mais tranquilidade, com mais facilidade. Isso não a idade não é um impedimento para isso, mas o sedentarismo sim. Então, nesse momento, a gente tem visto que o sedentarismo, ele parece que ele realmente começou a fazer um certo sentido para as pessoas. Só que o que eu percebo aí nos meus mais de 12 anos de formação é que as pessoas entendem só os extremos. Ou é sedentário, ou é fitness. E aí elas enxergam esses opostos, essa polarização total aí oposta, de assim, ou eu estou sedentário, ou eu faço exercício todo dia. E ela só enxerga nesses níveis dessa forma, e isso só vai complicando mais ainda. E aí, o movimento antissedentarismo que eu criei foi justamente pensando em tudo isso. Porque eu vejo que as pessoas como elas só enxergam esses extremos, elas vão ficando cada vez mais confusas com tudo isso. Porque assim, ou eu estou totalmente sedentário,
Ou então, a partir de segunda-feira, eu vou começar a fazer exercício todo dia. Aí começa a buscar nas redes sociais, na internet, algum rumo nisso tudo. E aí começa a achar um monte de notícia, de informação em redes sociais e na internet, só vai se confundindo. E se a gente fala de fake news ou de confusões, de conclusões confusas de tudo isso, quando a gente fala nesse meio da saúde e do exercício, isso é pior ainda. E aí a pessoa quer sair do sedentarismo, mas quando ela quer sair, ela vai buscar informação e ela só se atrapalha porque ela vai ficando cada vez mais confusa, e aí ela só enxerga sedentarismo num extremo e ser fitness em outro extremo, mas a questão não é fazer exercício, só fazer exercício. Porque se fosse só fazer exercício, todos nós temos essa consciência. Dizem que fazer exercício faz bem, então eu vou pegar hoje no final do dia e vou fazer uma caminhada. Aí amanhã eu caminho também e vou fazendo todo dia. E se fosse só fazer exercício, muitas pessoas fariam, porque é só chegar e fazer. Só que a questão não é só fazer, é como fazer. Então, além do como fazer, é compreender tudo isso. A gente falando aqui, a gente estava falando sobre graduação, pós-graduação e tudo mais, e a gente vai percebendo isso cada vez mais, que assim, na teoria tudo é lindo, até a gente tentar colocar em prática. Então, assim, quando o professor explica, a gente acha que entende, mas na hora que a gente vai colocar em prática, que começa a acontecer as confusões. E por isso que eu vejo que o sedentarismo é algo muito complicado nesse sentido, porque você quer mudar seus hábitos, mas na hora que você vai mudar, você não consegue buscar essas informações, você não consegue achar essas informações de uma forma correta, de uma forma sequencial, e ao mesmo tempo, na hora de fazer, você começa a ficar em dúvida do como fazer. Então eu vi que não é só fazer, você precisa compreender o conceito que está por trás disso para conseguir fazer. É aí que entra a questão do movimento antissedentarismo. Exatamente, e pontos importantes. Se eu não tenho o conhecimento, eu não tenho um acompanhamento dentro desse processo, eu vou cometer erros básicos que podem, na verdade, me prejudicar. Então, vem-se aquela ideia de que eu vou iniciar, vou começar a correr agora, vou correr todos os dias, aquela ideia que se eu correr todos os dias uma quantidade de uma quilometragem, por exemplo, vou correr todos os dias 5 quilômetros, 7 dias por semana, então eu vou correr no final da semana 35 quilômetros. O maratonista faz isso em poucas horas. Então eu não vou me dar bem, porque eu vou correr em uma semana, 35 é menos do que um maratonista percorre em poucas horas, né? Mas é um erro. Não me preparo, as minhas articulações não estão fortalecidas para suportar esse impacto, né? Então é algo importante a ser considerado. E começa várias confusões, né? Uma dessas é essa, que, vou treinar todo dia. E aí o treinar todo dia é algo que eu pego muito em cima dessa questão, porque treino, exercício não é quantidade, é qualidade. E aí a gente vê aí, vou treinar todo dia. Então, nesse momento que as pessoas estão com uma flexibilidade de horário, às vezes, e tudo mais, a pessoa acha que isso é prático, aí vai começando alguns mitos nisso. Então, assim, eu tô com mais tempo disponível, tô de férias, então eu vou treinar todo dia, como se fosse um benefício nisso. E aí, ou a pessoa vai acabar desistindo, porque na hora que ela volta à rotina normal dela, ela cria na cabeça dela que ela não tem tempo para fazer exercício, porque ela enxerga que ela precisa treinar todo dia, ou treina todo dia ou não treina. Ou treina todo dia ou não tem resultado. A pessoa começa a enxergar dessa forma, ou então, esse é um mito, ou então, o que começa a acontecer, que pode acontecer, eu não sou terrorista, mas pode acontecer, é a pessoa começar a se machucar, a sentir dores, a ter algum tipo de lesão, porque começou desse jeito. Então ela acha que ou é tudo ou é nada. E ela não consegue entender quais são os detalhes, o conceito que está por trás disso. E se a gente entra pensando em saúde, se a gente fosse entrar aí para o campo da nutrição, que aí junto com isso a pessoa pensa, tem que treinar todo dia, aí começa a buscar algo de recomendação de alimentação, aí na hora que vai buscando sobre isso, vai criando um monte de outras coisas
que são impraticáveis na vida da pessoa. E aí, na verdade, ela não sai do sedentarismo, ela não muda de hábito, ela mexe na rotina dela e aí ela não consegue mudar isso e manter isso de uma forma consistente, e aí ela volta para tudo. Isso a gente está falando de questões físicas e de hábitos, de questões mentais, emocionais, de hábitos. E ela volta para tudo que ela fazia antes, até pior, e aí ela começa a criar barreiras de, eu não nasci para isso, meu corpo não aguenta, meu trabalho, minha profissão, minha rotina na minha vida não cabe porque não dá tempo, eu não tenho tempo para fazer exercício. Aí ela cria essas barreiras mentais. Eduardo, com a sua experiência, a quantidade de pessoas que você já vem atendendo há alguns anos, esse movimento antissedentarismo, ele é algo que pode ser alcançado, né? Vencer o antissedentarismo, ele é algo que pode ser vencido com poucos meses, ou é algo que, né, como é que essa mudança de rotina, isso vai se transformar em algo duradouro para o indivíduo? Ótima pergunta. É uma mudança de hábito. Justamente por ser uma mudança de hábito, por que eu criei o movimento antissedentarismo? E já vou até explicar, falei o conceito, mas vou explicar o que é. Tanto para quem é meu aluno e já treina comigo, como para quem treina sozinho ou para quem é totalmente sedentário, principalmente para quem é totalmente sedentário. A gente não é só a questão do fazer, como eu estava dizendo. É importante entender todo esse conceito que está por trás disso. Então, o que eu percebo com a minha experiência profissional? Até os meus alunos, os que estão mais próximos de mim, eles têm mais resultado com o exercício. Por quê? Porque eu consigo influenciar eles de uma forma melhor para eles entenderem o que está por trás de tudo aquilo. Então, assim, Eduardo, é qualidade e não quantidade. Mas por quê? Como assim? E aí, quer dizer, ele vai entendendo todo esse contexto, vai entendendo tudo isso e vai dando sequência nisso. Porque o que a gente precisa é consistência. E aí a gente está falando de hábito. E quando a gente fala de hábito, vem aquele monte de interpretações, daquelas coisas assim, eu não acredito que tenha como mudar um hábito. Aí outros assim, para mudar um hábito você precisa repetir aquilo durante 21 dias consecutivos. Não, precisa ser durante 60 dias. Na verdade, para mudar um hábito, o que a gente precisa, que eu vejo no campo do exercício, e isso dá para aplicar em tudo para mudar um hábito. Para mudar hábito, o que a gente precisa é de uma influência. Então, por exemplo, essa influência, nesse caso, essa influência de alguém que entende de verdade sobre isso e te estimula a ir para frente, e isso é para sempre. Do que a gente estava falando antes de estudar e tudo mais, isso é para sempre. Mas isso não significa que tem que ser um peso, que tem que ser algo igual o que eu estou falando do caso de treinar todos os dias e tal. Não precisa disso. Isso precisa ser regular, constante, consistente, mas isso não precisa ser pesado, não precisa ser uma pressão, não precisa ser chato. Na verdade, é uma descoberta, é um processo de crescimento. Então, isso é constante, porque o que eu vejo é que não tem um prazo mínimo para mudar de hábito. Então, as pessoas entendem muitas vezes que o hábito é assim, eu tenho esses hábitos, paf, faço isso, mudei de hábitos. Só que o que acontece é, essa questão da influência, quando a gente fala de hábitos saudáveis, de sair do sedentarismo, é muito difícil. Por quê? Porque eu quero emagrecer, mudar de hábitos, mudar a minha vida, ter uma vida mais saudável. Só que a minha família, os meus amigos, o meu meio social não é dessa forma. E aí, se eu quero fazer tudo isso sozinho, é muito, mas muito, muito mais difícil. Agora, se eu tenho a influência, o apoio de um profissional, que além de ter o conhecimento profissional, tem esse apoio me estimulando, me ajudando, me direcionando, tudo isso vai se tornando uma transformação mais leve. E nesse processo, o que acontece? Essa pessoa que ela começa e aí ela vai sendo estimulada com isso, e aí a família vem junto, e aí tudo isso vai ficando mais fácil do que virar um atrito, uma confusão. Então, essa questão do hábito é algo constante e é algo para sempre. Por quê? E quando eu falo isso para sempre, não é para ser desmotivante, algo ruim, não. É para sempre por quê? Porque o esforço mental que a gente tem de mudança de hábito,
ele tem que ser regular, porque eu brinco assim, se a gente distrair depois de 2 anos, depois que mudou o hábito, o esforço para voltar aos hábitos ruins é muito menor. Então, assim, é como se fosse um vício, uma dependência mesmo. Então, quando eu estabeleço um novo hábito, eu preciso disso ser estimulado de uma forma positiva nisso, mas com o tempo, isso vai ficando mais leve, vai ficando mais divertido, só que se eu perder essa influência, se eu perder toda essa, mais do que disciplina, essa dedicação e tudo mais, numa distração eu vou voltando para aqueles outros hábitos, até porque o esforço para fazer isso é muito menor para a gente voltar ao que a gente já fazia. Só para dar um exemplo disso na prática, se eu estiver dirigindo por um caminho novo, se eu estou dirigindo na rua por um caminho novo, o meu nível de concentração é muito maior, porque, deixa eu pensar que rua que eu vou virar, que caminho que eu vou pegar. Agora, se eu me distrair e estiver ouvindo uma música, dirigindo e me distrair, a gente brinca assim, que o carro vai sozinho, né? Quando você vê, você está pegando o caminho pro que você sempre fazia. Quem muda de profissão ou muda de local de trabalho, percebe muito isso. No primeiro dia você tem que testar caminhos diferentes, você tem que aumentar a sua concentração, para concentrar no caminho que você vai fazer e tudo mais. E se você distrair um dia, se brincar, você ainda vai para o trabalho no lugar antigo, porque aquilo são trajetos neurais que a gente cria. E aí, quando a gente fala de esforço, de hábito, e que a gente ainda muitas vezes tem barreiras emocionais nisso, bloqueios, aí é muito maior, né? Exato. Tem alguma pergunta, eu vou fazer essa pergunta primeiro, especificamente sobre o que é considerado ser sedentário, né? Quais são os padrões, né? Hoje, por exemplo, se eu faço no final de semana, né, posso fazer uma determinada atividade física, uma pelada. Só esse hábito já me tira do sedentarismo? O que significaria ser sedentário? A questão do conceito de sedentarismo, se a gente buscar o conceito em si, ele coloca lá assim, quantas horas por semana de exercício físico e tudo mais, e alguns outros fatores. Essa pergunta é muito interessante, Edson, porque as pessoas têm algumas visões distorcidas disso, que assim, o sedentarismo, para a gente deixar de ser sedentário, a gente precisa de ter atividade física regular. Atividade física regular falando na nossa prática, não é todos os dias você caminhar todos os dias. Se eu caminho, então assim, já vou quebrar alguns mitos aqui. Essa semana eu fiz caminhada todos os dias. Aí, primeira pergunta, todos os dias é de segunda a sexta ou de segunda a segunda? Aí, essa semana foi assim, mas na semana anterior foi final de mês e tinha muito trabalho, eu só consegui fazer um dia, ou não fiz nem um dia. Você é sedentário, porque para conseguir sair do sedentarismo, você tem que ter essa regularidade de treino. E isso não está ligado a tempo. Antigamente tinha um conceito lá, se eu não me engano, 150 minutos por semana, você já não era mais sedentário de atividade. Aí eles já mudaram esse conceito para a intensidade do exercício. Então, assim, dependendo se a intensidade é leve, se ela é moderada, se são exercícios intensos, esse tempo muda. Então, o que a gente precisa é exercícios regularmente, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, isso quando a gente fala de saúde. Se a gente estiver falando, então, por exemplo, quero emagrecer. Mês passado eu emagreci 10 quilos, mas esse mês eu não consegui fazer exercício nem dieta. Você é sedentário e você só está enxergando esses opostos do exercício. Alguns mitos que tem, que eu sempre falei sobre isso, que a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho um histórico de exercício, um histórico eu sou atleta porque há 20 anos atrás eu fazia exercício, então eu tenho um histórico de atleta. Não tem. Se você tem mais de um mês que você não faz exercício, se você não faz exercício físico regularmente, você é sedentário. A diferença que tem nisso é que, vamos dizer que você tem 40 anos de idade e nunca fez exercício físico, nenhum tipo de exercício físico, nem educação física na escola.
e uma outra pessoa tem 40 anos de idade, mas fez muito exercício quando era criança, andou de bicicleta, pulou corda, fez atividade, fez exercício físico, fez educação física na escola e tudo mais, mas hoje não faz. A diferença é que você tem aquele histórico do exercício gravado no seu cerebelo. Então, aquela história andar de bicicleta nunca esquece. Quando sobe na bicicleta, está um pouquinho desequilibrado, mas rapidinho engrama daquele movimento, é resgatado, você se equilibrou. Então, você tem uma volta ao exercício mais rápida, porque você não precisa aprender o movimento, você precisa recordar o movimento. Então, tem essa diferença. E quando a gente fala do sedentarismo, tem uma diferença entre o conceito de exercício físico e atividade física. Isso é interessante, porque exercício físico é todo movimento que a gente faz planejado com um fim. Então, assim, vou fazer 1 hora de caminhada regularmente, 1 hora de caminhada numa velocidade constante. Esse é um exercício. Eu saí planejado para isso, vestido para isso, preparado para isso, porque esse era o planejamento. Agora eu vou a pé para o trabalho, aí eu paro no sinal, eu paro para atender uma ligação, às vezes eu ando mais rápido, às vezes eu ando mais devagar. Isso é atividade física. Então, se a gente pega, por exemplo, um carteiro, a profissão do carteiro ele tem um nível de atividade física maior do que, por exemplo, a profissão de um contador. Mas isso não isenta o carteiro de fazer exercício físico, de fortalecimento, de condicionamento físico e tudo mais. Então, a atividade física é qualquer movimento que a gente faça. O exercício físico é um movimento, é uma atividade física que a gente faz planejada, estruturada com um fim. Então, tem essa diferença. Qual a diferença, então, da atividade física e do exercício físico? Profissões ou pessoas que têm nível de atividade física maior, elas acabam tendo um nível de saúde melhor do que quem tem um nível de atividade física menor. Então, o carteiro lá, que tem mais movimento no dia dele, andando de bicicleta ou andando mais, ele tem um nível de atividade física melhor, tem chances de ter um índice de saúde melhor do que um contador que trabalha o dia todo, por exemplo, na frente do computador. Mas isso não isenta o carteiro de fazer exercícios físicos para proteger a coluna, para melhorar o condicionamento físico de uma forma estruturada, em todos os sentidos. Então tem essa diferença. E tem mais uma pergunta, até está relacionado ao que você comentou sobre o nível de saúde. Existe uma relação entre a saúde mental e o sedentarismo? Há um impacto não só na saúde física, mas também na saúde mental? Há essa relação? Sim, existem. Tem vários estudos que falam sobre isso. Tudo isso ainda fica muito subjetivo no entendimento das pessoas, mas existem. Quanto menor o índice de sedentarismo, quanto mais ativo a pessoa está, a gente sabe que o exercício ele libera hormônios do bem-estar, hormônios do prazer. Então, todos aqueles hormônios que fazem bem para a gente. Tanto é que o exercício ele é uma das recomendações no tratamento de doenças emocionais, como depressão, estresse, ansiedade. Então, a gente tem estudos, sim, que mostram que quanto maior o nível, o índice de condicionamento físico, menor a incidência dessas doenças de depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, que estão cada vez maiores, né? E quanto mais sedentária a pessoa, mais suscetível a esse tipo de doença. Perfeito. E uma pergunta, estou planejando sair do sedentarismo, mas nesse período de isolamento social, é possível fazer esse projeto, mesmo estando em isolamento dentro de casa? Ótima pergunta, porque eu gosto demais de falar sobre essas coisas, porque tem muitos mitos e muitas verdades absolutas que as pessoas acabam repetindo por aí e entendem isso como uma verdade mesmo. Essa questão, para nós, para mim, para todos os meus alunos, essa questão do distanciamento social, na prática, ela não mudou nada. Nada, nada, nada.
Mudou no sentimento, no pensamento das pessoas, porque você treinar em casa ou treinar na academia ou no parque ou em outros lugares, eu que tenho conhecimento de todos os recursos que a gente tem com o exercício, não muda nada. O que muda é a sensação da pessoa, dela ir para a academia ou não, dela usar as máquinas, o momento social da academia ali. Tanto é que, de todos os meus alunos, eu não tenho nenhum aluno há muitos anos que está matriculado em academia. Porque os meus alunos perceberam que não é que eles não gostam do exercício, mas eles não gostam do contexto e do ambiente da academia. A música alta, toda aquela questão de aparência, de exibicionismo, com todo respeito, não tem melhor ou pior nisso, mas é do perfil dos meus alunos. E eles perceberam assim, pô, eu posso treinar aqui em casa, o Eduardo vem aqui, a gente pode treinar no parque. Então a gente já fazia muito isso com esse contexto, com esse conceito de liberdade. Por quê? Porque a gente não usa máquina, porque eu gosto muito do treinamento funcional, que a gente usa posturas, movimentos do próprio corpo e peso livre. Então isso dá toda a liberdade para a gente treinar em qualquer lugar. Mas tem muitas pessoas e profissionais que estão enxergando que essa questão de treinar em casa é um quebra-galho, é uma gambiarra, é uma embromação, e não é. A gente treina intensamente em casa, sem a estrutura de academia, para emagrecer, para ganhar força muscular, para a saúde, para condicionamento físico, para as questões emocionais, em todos os sentidos, e assim, e treina para sentir dor muscular no outro dia, treina para derreter de tanto transpirar. Então, assim, são algumas dessas barreiras, desses mitos que as pessoas vão repetindo, às vezes por falta de conhecimento ou por comodismo mesmo, com todo respeito, mas às vezes a pessoa já usa isso como um pretexto para não precisar de fazer o que ela não queria fazer antes já. Então, assim, não faz diferença. O que faz a grande diferença é a gente ter o conhecimento do que a gente quer fazer, ter o repertório de toda essa estrutura para a gente poder treinar. Perfeito. E até um detalhe importante, porque o treino à distância de forma remota, ele é totalmente possível, né? É ajustes, o que permite que pessoas que estejam, por exemplo, uma grande distância, possam realizar esse treinamento, possam ter um acompanhamento de um profissional. E aí é um ponto, uma oportunidade de atuação do educador físico nesse processo também. O que interessa, o que importa mesmo, na verdade, tanto no meu trabalho do exercício, até quando a gente fala das aulas teóricas também, tanto da pós-graduação e tudo mais, é o empenho do profissional, o conhecimento do profissional e, ao mesmo tempo, claro, o interesse do aluno e tudo mais, mas o que faz o valor é o conteúdo. Então, assim, nós vamos treinar. Qual que é o seu objetivo de treino? O meu objetivo é emagrecimento e qualidade de vida. Quais os recursos nós temos? Esses são os recursos que a gente tem, então nós vamos fazer o nosso melhor com os recursos que a gente tem. E não quer dizer que a máquina, o equipamento da academia vai dar mais resultado do que isso. Até mesmo porque as máquinas de academia, elas vieram adaptadas dos movimentos naturais que a gente já faz no treinamento funcional. Antes das máquinas da academia existirem, já existia exercício e as pessoas já treinavam. Se a gente pegar aí, se a gente for analisar aqueles filmes de luta, todos aqueles filmes mais antigos e filmes que fizeram parte da nossa vida, de superação e tal, de todos eles, nenhum deles está treinando em máquina lá no ambiente de academia do que a gente enxerga a academia hoje como exercício. Então já treinavam e ganhavam, né? Exato. Eduardo, infelizmente o nosso tempo está limitado. Queria agradecer muito por esse tempo, pelo carinho que você teve conosco. E eu queria que você divulgasse os seus contatos, o seu projeto, para aqueles que estão acompanhando conosco ou assistirão esse vídeo posteriormente, para que eles possam entrar em contato e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Deixa eu falar um pouquinho então. Melhor forma para me achar onde tem tudo isso, no meu Instagram, @EduardoCuri. Eduardo Curi, Cury. No meu Instagram eu falo sobre tudo isso.
E aí e tem todos os meus contatos do meu site, quem quiser começar a me seguir ali, se quiser me mandar um direct, já consegue conversar diretamente comigo, eu estou sempre online aqui. E eu queria dizer algo para vocês, para quem está aqui assistindo agora ao vivo, ou quem assistir depois, que eu trouxe algo específico, um presente, uma surpresa para vocês aqui, para quem quiser entrar para o movimento antissedentarismo. O movimento antissedentarismo, então, é uma mentoria que você tem o meu acompanhamento na prática com um plano de ação para mudança de hábitos a partir do exercício e também tem um conteúdo com conceito para você entender tudo isso, que não basta só fazer se você não compreender o que está envolvido. Os primeiros que entram no meu movimento, no movimento antissedentarismo, ganham o meu livro que está na editora, está ficando pronto, autografado, que transforma a sua vida com o exercício físico, na sua casa, de qualquer lugar do mundo que você morar. Todos ganham. Você, Edson, já ganhou o livro, vai ser enviado para você e também vai concorrer a 12 meses de treino comigo. Vai concorrer, o livro você ganha assim que entrar. E vai concorrer a 12 meses de treino comigo. Só que para quem está aqui, para quem assistir aqui depois, eu vou dar um presente a mais. E para você também, Edson, que você entrou, eu também vou te dar isso como presente. O livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uma das coisas que eles falam lá é da questão da gestão de tempo. E eu sei que um dos maiores obstáculos para as pessoas saírem do sedentarismo é a questão do argumento com a questão do tempo. Então, eu tenho um PDF que eu criei para mim, e eu uso ele até hoje, falando sobre essa questão da gestão de tempo. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas vivem para trabalhar e esquecem do resto. As pessoas não sabem que tem vários papéis na vida. Profissional, marido, pai, indivíduo como saúde, vários desses papéis. Então, a pessoa trabalha e esquece o restante. Então, para quem entrar no movimento antissedentarismo, que está participando aqui da gente ou assistir depois, ganha o meu livro, concorre a 12 meses de treino comigo e vai ganhar esse PDF e uma aula exclusiva que eu vou explicar como usar para você conseguir distribuir melhor os seus papéis, as coisas da sua vida e ter tempo para fazer exercício também. Então, além de um super desconto de ser um dos primeiros que está chegando. Aí, se quiser, eu vou passar o link, passo o link para vocês, e aí é só aproveitar e entrar para o movimento. Isso, nós disponibilizamos o perfil do Eduardo Cury embaixo, então, @EduardoCury, tá presente. E um detalhe que eu queria só colocar, né, que está linkado, nós estamos ofertando aqui no ITH 2 cursos que têm uma alta relação com a temática que nós trabalhamos, uma com relação ao planejamento de carreira de um profissional específico da área da saúde, não só educador físico, mas acho que para todos é importante. O MBA em Gestão em Saúde, nós iniciaremos a nossa turma agora no mês de agosto, então fique atento, veja que nós estamos realmente com vagas limitadas para início imediato, é um curso dentro da nossa modalidade 4.0, um curso totalmente digital, e nós estamos também divulgando uma turma que nós iniciaremos em novembro, de performance da parte esportiva até a parte estética, né, voltado para educadores físicos e fisioterapeutas, que também pode ser um ponto de partida para aqueles profissionais que querem atuar com a saúde através da atividade física e do combate a ao sedentarismo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, certo? Agradeço, obrigado pela parceria de sempre, e em breve, quando nós retornarmos, aí já é algo que nós tínhamos planejado para esse início de julho, em breve nós vamos fazer, né, quando pudermos estarmos presentes juntos, a ideia é realmente fazermos um movimento presencial aqui na nossa instituição. Então fica esse convite para a gente reagendarmos, né, para um momento mais propício a isso. Bom demais. Eu agradeço muito também, foi ótimo. Eu adoro falar sobre isso, sobre o meu trabalho, sobre quebrar esses mitos. Eu gosto demais de falar sobre isso. Eu estava vendo aqui algumas pessoas nos comentários aqui, eu quero. Então, para ganhar tudo isso que eu falei,
entra no meu Instagram, começa a me seguir, mais fácil ainda, e me chama no direct e fala assim, eu vi a live do ITH, que aí eu já sei e já libero tudo isso para você também ganhar esse planejamento de gestão do tempo para a gente fazer juntos. Ok. Eduardo, então obrigado. Estaremos juntos novamente aqui com uma nova live na próxima quarta-feira, dia 15, com mais um tema aí de grande importância, recebendo o nosso professor Matheus Carvalho. Nós vamos comentar, nós vamos debater sobre o processo de fisioterapia respiratória, todo o mecanismo de ventilação que hoje tem sido, por exemplo, o principal responsável por salvar vidas junto à UTI. Ok? Muito obrigado. Um grande dia a todos. Valeu, Eduardo. Obrigadão. Até mais. Obrigado.